tradicional, e muita gente gosta de casar, e o doutor Gilberto pode dissertar bem sobre isso, no sistema que é união, casamento religioso com efeito civil. Então, ao invés de eles irem ao cartório e procederem um casamento diante do juiz de paz, o que eles fazem? Eles vão no cartório e pegam apenas uma habilitação para o casamento, que leva em torno de 45, 60 dias, mais ou menos isso. E quando sai esse documento, então eles levam na igreja, a igreja prepara, aí precisa do documento. Nesse caso, precisa. Quando casa direto no cartório, não precisa. Quando pede apenas a habilitação, aí a igreja emite um documento assinado pelo pastor. Nesse momento, o pastor ou oficiante do casamento, seja quem for, naquele momento, ele está sendo o papel do juiz de paz, e aquele papel tem que ser levado no cartório num prazo que, se não me engano, são 30 dias. Decorridos os 30 dias, se isso não for feito, sabe o que acontece? O casamento está cancelado. Como se não tivesse existido. É nulo. Então, aquela sessão de habilitação é por aquele prazo. Perfeito. Então, nesse caso, precisa do documento da igreja, sim. Perfeito. Então, neste caso, quando é um casamento religioso com efeitos civis, nós temos aí essa abordagem. Muito bem, a pessoa diz, não é isso que eu quero. Já casei no civil, ou me casarei no civil, no cartório, no dia X. O que eu quero é o seguinte, depois disso, possibilidades aqui. Se essas possibilidades dependem de cada igreja, maravilha, não vamos discutir isso aqui, cada igreja tem a sua maneira de enxergar. O ponto é o seguinte, pode ser, tranquilamente, sem nenhum estresse para a pessoa, uma cerimônia na igreja ou em qualquer outro lugar, dirigida por um ministro de Deus que ali estará. É uma possibilidade. Segunda possibilidade, a pessoa não terá o que a gente chama de casamento religioso, terá uma bênção. Correto? O que é uma bênção? Uma bênção é o seguinte, às vezes é o pai do noivo, o pai da noiva, às vezes é o pastor da igreja, às vezes é um missionário, uma pessoa que não necessariamente é o pastor, tá certo? Que vai se reunir com o casal e vai pedir a bênção de Deus sobre eles. Isso pode ser feito em qualquer espaço físico. Estou só consultando a vocês e colocando esse assunto, porque é uma das dúvidas que os nossos ouvintes apresentam. O que pensam aqui os pastores sobre esse assunto? Pastor, uma coisa importantíssima que nós não podemos deixar. Hoje, quando se faz um casamento num sítio, num salão, simultaneamente com a festa, para a festa você pode até mesmo dar os convitinhos e delinear, bom, eu tenho essa quantidade, mas para o culto não. Tá? Que os ouvintes fiquem bem claros com isso. Você não pode proibir alguém de ouvir o evangelho. Correto? É uma reunião, é uma cerimônia, tá? Isso é uma questão muito hoje ignorada. Então, a bênção do Senhor, quem somos nós para monopolizá-las ou apropriarmos dela? O Senhor vai abençoá-lo, seja dentro da igreja, num sítio, num salão. Porém, a maneira, ou seja, o que nós temos que ter de critério, penso aqui com os irmãos, é o seguinte, não abençoar aquelas pessoas que por conveniência, não importando a origem do que estão fazendo, como foi a sua união, às vezes é uma união totalmente desproporcional, ao contrário aos conceitos e princípios bíblicos, e querem a bênção de qualquer maneira. Não quero nem ir no civil às vezes, não, eu quero só uma bênção aqui. Entendi. Então, muita calma nessa hora. Perfeito. A orientação, então, bíblica, ou pelo menos dos líderes cristãos que aqui estão, é que não se cometa esse tipo de atitude caso a pessoa não queira regularizar a situação ou queira começar um relacionamento fora dos padrões que a lei nos apresenta, e são várias possibilidades, a pessoa então deve conversar um pouco antes para evitar que seja dada uma bênção num momento como esse. É isso, companheiros? Estou só querendo... Não, é isso, sobre esse ponto. É isso, fechando... Estou querendo fechar um ponto de cada vez, senão vou deixar um pontinho aberto. Dentro desse ponto... Dentro desse ponto, pois não, então venha. Preste atenção uma coisa. Todos querem a bênção, mas não querem o Deus da bênção. É muito importante nós verificarmos o seguinte, não importa se essa bênção vai ser lá numa casa de festa, ou num salão, ou na casa, o importante é que essa pessoa já se regularizou. Caso contrário, está amaziado. Entendeu? Nós falamos sobre isso. Pois é, então esse é o ponto que eu estou dizendo aqui, é o seguinte, que neste caso,
em razão das outras possibilidades legais apresentadas, e cá entre nós, só para ficar bastante claro, não são todas as igrejas que aceitam a questão da união estável, não. Existem denominações que estão resistindo a isso e dizendo: nós não concordamos com a união estável. É ou não é, doutor Gilberto? Eu queria só fazer um alerta importante com relação à questão que o pastor Valandro trouxe. Nós já temos igrejas sendo processadas e pastores também, porque o pastor, na hora que realiza o casamento, e ele vem com efeito civil, e o Código Civil fez uma mudança gigantesca, nós ainda não acordamos para isso. No Código anterior, a pessoa podia ir no cartório, trazia habilitação, e o pastor fazia o casamento, testemunhas assinavam e mandava para lá em 30 dias. Ok. O Código Novo permite que se faça o processo inverso. A igreja realize o casamento civil com efeito religioso e depois ela, a igreja... Perdão, pastor. Ela, a igreja, mande para o cartório e seja convalidado pelo cartório. O Código Novo permite essa religioso com efeito civil. Sim, ela, a igreja, faz o casamento. Não, ela ele falou civil com efeito religioso. Não, perdão, mas é essa a ideia. Por que houve essa inversão? Agora permanecem os dois sistemas. Entendi. A pessoa pode ir ao cartório, pega a habilitação e traz a igreja. A igreja faz o casamento e manda para lá. Carimba. Agora a igreja, só se ela fizer isso, JR, duas possibilidades. Isso, só se ela fizer isso, ela, a igreja, e por isso eu não tenho orientado ninguém a fazer isso, ela chama a si as responsabilidades que o cartório tem. Por exemplo, ela tem que publicar em 30 dias o Proclamas. O que é o Proclamas? É a publicação em diário da cidade, onde aquelas pessoas que estão casando são solteiras, não tem comprometimentos. Ela tem que tomar todas as providências legais que a lei coloca no ombros do cartório, ela, a igreja, fazer. E se ela não mandar para lá nesse mesmo prazo que o pastor colocou, esse casamento também perde a sua validade legal. Por isso que o Código abriu um espaço gigantesco, mas que para utilizá-lo, a igreja tem que estar muito bem organizada. E eu tenho orientado, perdão, reverendo, a que as igrejas tenham muito cuidado se adotarem esse sistema. Entendi. Para que não seja... Porque temos tido processo, porque o pastor, claro, ele é autoridade legal. Se a igreja não cumprir aquilo que a lei exige, e que ela paga exatamente por conta disso. Talvez mais confortável e adequado seja manter o processo anterior. O sistema que existia. Doutor, até porque como é que a igreja vai saber se aquela pessoa é desimpedida mesmo para casar? Por isso mesmo. E olha aí, minha gente. Segunda situação. É absurdo a igreja fazer isso. Tenho visto muita gente aí, ao casar, descobrir que quem vai garantir que o candidato... Depois do religioso, a pessoa vai contrair o casamento no civil. Tudo bem. Estamos, gente, conversando sobre esse assunto pesado, um assunto difícil, um assunto que envolve a vida dos nossos ouvintes. Por exemplo, um ouvinte aqui dizendo: olha, moro junto há 5 anos, já tenho um filho, quero saber se sou considerado amasiado ou perante a lei dos homens já me consideram casado. O que é isso aqui, doutor Gilberto? 5 anos. Bom, se os dois não têm impedimentos legais, são solteiros, ou são divorciados, um divorciado e um solteiro, ou são viúvos, tanto faz os dois têm uma união estável. E essa união estável, para efeito da sociedade... Mas não tem que assinar, doutor Gilberto? Não tem que assinar nada? Você não falou que é um contrato? A união estável é um contrato entre duas partes, pessoas desimpedidas? E ele disse que tem 2 modelos. Vamos lá. Um modelo é o modelo do contrato. Não quero ir para o cartório casar, vou ao cartório ou faço um contratinho e guardo união estável. Outro faço modelo... no cartório. Isso. Perfeito. Ou faço a minha união, moro com alguém, tenho filho, nunca registrei nada, para efeito da lei, isso é uma união estável, porque a lei reconhece a chamada união de fato. Ou seja, o fato existiu. E se existe um fato, tendo ou não filho. A prefeito dos bens vai ter que provar depois, que é mais complexo. Aí é que vem a questão de que algumas situações diz assim: mas a pessoa que é separada de fato, outro fulano de tal, que separou da esposa ou do marido e não vê há 3, 5 anos. Tudo bem. E aí é separado de fato. Não teve o divórcio. Vive com alguém. Esse alguém, para efeito da lei, ele não tem união estável. Tecnicamente falando, ele poderá judicialmente comprovar. A gente chama de concubinato, JR, concubinato impuro. Ou seja, há um concubinato, ele é uma separação de fato, não vê há 30 anos a mulher. Vive com outra pessoa.
ele tem um concubinato chamado impuro. Vai ter que judicialmente provar isso para que a sua chamada união de fato, que é um concubinato impuro, se transforme numa união estável e haja um contrato e se reconheça. Ele não pode ter duas uniões. Porque aí, obrigado, JR. O nosso tema brasileiro, gente, e aí a questão moral cristã nossa, impede que nós tenhamos 2 mulheres ou 2 maridos. Agora, decisão linda do STJ. Um padre, olha aí, vivia e tinha filhos com uma senhora, 3 filhos, quase 30 anos. A mulher, então, ao seu óbito, foi à justiça buscar o patrimônio. Ao óbito do padre? Do padre. Buscar o seu patrimônio. O que o STJ disse para essa mulher? Este padre nunca quis ter uma esposa, porque ele nunca separou da igreja. Ele só a tinha como esposa diante da família e dos filhos. Esse é um padre católico apostólico romano. Para efeito da igreja, ele estava na missa, rezava a missa. Perfeito. E o que entendeu a justiça? Celibatário, casado com a igreja, com a noiva de Cristo. Exatamente. Então, como ele manteve o casamento com a igreja católica, ele não podia ter uma outra mulher. Perfeito. A intervenção... Sensacional essa visão do judiciário brasileiro. A intervenção com relação a católico apostólico romano, que existem outras igrejas católicas, cujos padres são casados. Brasileira, por exemplo. Então, a diferença é exatamente isso aí, só para poder esclarecer e orientar os nossos ouvintes quanto a isso. Então, nós temos no país uma perspectiva monogâmica. Isso. Ou seja, não existe a possibilidade de uma pessoa ser casada com uma e casada com outra. Manter 2 ao mesmo tempo. Ela não pode ter a união estável com uma e união estável com outra. Isso se chama união instável. Isso não é união estável. Para esclarecer. Muito bem. Ouvinte dizendo, será que vale a pena eu abrir mão da minha pensão, que é muito boa? Toda pensão boa, eu fico pensando numa pensão gorda. Eu não sei porquê, mas a pensão gorda pelo casamento, que nem sei se durará para sempre. Então é a conta que a pessoa faz. A pensão dura para sempre. Agora esse casamento aí, sujeito, a pensão é alta. E meu marido, chama de marido, já também não quer se casar judicialmente, é o que compartilha aqui a nossa ouvinte. Parece que não vale a pena, né, pastor Josué? JR, eu vou falar alguma coisa aqui que para muita gente vai desagradar. Vai desagradar. Primeiro que eu discordo da decisão do judiciário brasileiro em relação a isso aí, porque os filhos dele não tem nada a ver com esse casamento com a igreja, não, entendeu? Perdão, pastor Josué, mas os filhos são filhos. Terão todo direito. Então, enquanto o filho a herança tinha que vir para eles. E a pensão para eles. Perdão, pastor, mas virar para os filhos a herança. A pensão também? Normal. O que o judiciário não reconheceu foi o casamento de estava entre a mulher. Os filhos mas são a pensão vai vir. Os filhos. Então tá. Tranquilo. Porque as crianças não têm culpa disso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, agora com muita clareza, olha, eu sou pastor na Barra da Tijuca, eu vivo no Rio de Janeiro. Eu sei que mudou muito o mundo, nós estamos no século XXI, olha, eu sei disso tudo, eu jogo bola, eu adoro ir ao cinema, eu gosto de brincar, eu sou um camarada que faz piada de tudo. Agora eu quero te falar uma coisa, a minha opinião clara para você que está ouvindo na rádio, meu amigo, o nosso viver tem que ser sim, sim, não, não. Na minha opinião, crente casa. Se vai perder pensão, se vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder. Crente, quando entra num negócio, entra porque orou e pediu orientação de Deus. Se você não orou, não tem convicção de Deus, então, meu irmão, nem entra. Agora, eu vou fazer test drive, eu vou ficar aqui 3 anos para ver. Gente, tem que pensar no seu filho, no seu neto. Como é que vai ficar esse negócio? Porque nós estamos há 25 anos juntos. Eu sei, eu respeito.